Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica. E para quem não sabe, quem é novo por aqui, a gente está no mês de Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à prevenção e à conscientização do suicídio. E aí eu resolvi trazer obras, filmes, livros que retratem sobre a temática do suicídio ou sobre temas relacionados. Eu já falei esse mês sobre Homens Imprudentemente Poéticos e sobre o livro Uma Questão de Vida e Morte. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o filme Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, ou no título original It's Kind of a Funny Story, que pra mim faz mais sentido. Se você é novo por aqui, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal, ative as notificações para ser lembrado semanalmente sobre vídeos novos que eu coloco aqui sobre psicologia, afetos humanos, cinema e literatura. O filme Se Enlouquecer, Não Se Apaixone é um filme baseado e inspirado no livro It's Kind of a Funny Story, do escritor Ned Vizzini, que foi publicado em 2006. E é interessante porque a história do livro também é baseada e inspirada na história de vida do próprio escritor, do Ned Vizzini. E eu vou contar para vocês como foi a trajetória dele. Ned era um escritor americano que escrevia romances voltados principalmente para os adolescentes. E aí ele era conhecido por escrever sobre a temática da depressão, da ansiedade no contexto e no mundo da adolescência, só que nunca sem perder o humor e sem perder a capacidade de fazer os leitores rirem, segundo o New York Times. Não era segredo que Ned lutava contra um processo depressivo e quando ele tinha mais ou menos 20 e poucos anos, ele escreveu o livro Be More Chill, que foi um sucesso de vendas, e a partir daí ele foi contratado para fazer mais 2 livros. E como muitos sabem, o processo criativo de criar algo do zero é um processo que muitas vezes custa, que não é nem sempre como a gente tem no imaginário de ser algo espontâneo, algo natural. Mas muitas vezes é custoso para a pessoa que está ali. E isso aconteceu com o Ned quando ele foi escrever esses outros 2 livros. Ele estava com muita resistência para conseguir criar um outro livro do zero. Essa dificuldade fez com que ele começasse a parar de comer, parar de dormir e até considerar tirar a própria vida. Então, quando ele chegou nesse ponto, ele mesmo andou até o hospital perto de sua casa, né? Ele morava com os pais, então ele mesmo foi andando até esse hospital e se internou no hospital que era localizado no Brooklyn, em Nova York, e se internou na ala psiquiátrica, passou 5 dias lá para que ele conseguisse realmente lidar com a situação toda que ele estava vivendo naquele momento. Lá ele relatou que com as terapias em grupo, individuais, com as medicações, com o tratamento carinhoso dos funcionários e das conexões que ele criou ali dentro, ele conseguiu se sentir melhor e ultrapassar pelo menos aquele momento que ele estava vivendo e não ter mais aqueles pensamentos que estavam invadindo a sua mente. E foi aí, baseado nessa experiência que ele teve nos 5 dias internado no hospital psiquiátrico, que ele conseguiu dar origem, dar luz ao livro It's Kind of a Funny Story, que baseou e inspirou o filme Se Enlouquecer, Não Se Apaixone. Infelizmente, mesmo depois de deixar esse legado, de conseguir inspirar e fazer com que tantos adolescentes se identifiquem com tudo o que Ned passou, ele foi encontrado sem vida aos 32 anos de idade em Nova York e tudo indica que ele mesmo tirou a sua própria vida. Ele deixou seus pais, seu filho, sua esposa. Essa é uma história muito triste e eu quero aproveitar aqui para deixar uma mensagem para vocês. Qualquer pessoa que esteja assistindo, que esteja passando por um momento difícil, que precise conversar com alguém, ou alguém que conheça alguém, né? Se você conhece uma pessoa que também está passando por um momento que está muito difícil de carregar sozinho, é sempre importante ressaltar que existem pessoas que podem estar te apoiando nesse momento. Procure ajuda profissional de pessoas que trabalhem com a área da saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, e também, se não for possível para você, porque isso pode acontecer, procure, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles têm um número que é 188, vocês podem ligar para esse número ou vocês podem entrar no site deles para entrar em contato pelo chat. Então, qualquer uma dessas alternativas pode ser possível para você que precisa conversar com alguém sobre um momento muito difícil que você esteja passando. Não hesite em buscar ajuda. Nós não somos ilhas e a gente sempre precisa do outro para que a gente consiga seguir de alguma forma, para que a gente consiga nos fortalecer. Outra opção também é você buscar na sua cidade
centros universitários. Os centros universitários geralmente têm um atendimento nas clínicas escolas, né, que são alunos de psicologia que estão no seu período final e que atendem, mas tem sempre a supervisão dos seus professores, estão sempre acompanhados, então é uma boa opção. Ou também vocês podem procurar postos de saúde da sua cidade, CAPS. Então eu vejo esse vídeo como uma forma de agradecimento e de homenagem ao Ned Vizzini, que pôde nos proporcionar esse livro e esse filme que a gente tem a oportunidade de assistir e de tirar tantas reflexões e conclusões legais e ainda se divertir. Porque apesar do filme trazer uma temática séria, e eu vou falar disso, ele também traz uma leveza e uma diversão nele que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Então a história toda começa quando Craig, que é interpretado por Keir Gilchrist, é um adolescente nova-iorquino que está ali passando por aquela fase de adaptações, que se sente inseguro com o amor não correspondido, com a expectativa dos pais, com as suas inseguranças, né, com a pressão que ele coloca nele mesmo sobre ser ter uma boa performance nos estudos, com os amigos, com as pessoas. Então ele está nessa fase da adolescência que para muitos pode ser bem conturbada, e eu vou até deixar linkado aqui um vídeo que eu falei sobre a série Heartstopper, que também fala sobre esse mundo adolescente. Só que a questão toda é que Craig não está só passando por questões que acontecem geralmente na adolescência, né, de tantas mudanças e adaptações, e também o encontro pela sua própria identidade, mas ele também está tendo pensamentos de colocar fim à vida, ideações suicidas, e ele começa a se angustiar com aquilo a ponto de buscar apoio profissional. Ele vai até o hospital mais próximo e aí ele não esperava que isso ia acontecer, mas ele termina sendo internado na ala psiquiátrica daquele hospital. É ali que ele se depara com um mundo completamente diferente do que ele já tinha visto anteriormente. Ele começa a se deparar com outras pessoas que também estão passando por determinados sofrimentos psíquicos, com pessoas com modos de ser bem particulares e diferentes do dele. E aí ele passa, eu acredito que 5 dias ali, assim como o escritor do próprio livro viveu. Além do protagonista já ter me conquistado na série Atypical, que eu adoro, o Craig, ele consegue trazer pra gente uma temática que é muito séria e muito complexa, mas de uma forma muito leve e muito divertida, como eu falei anteriormente, que é justamente essa redução do sofrimento de uma pessoa que está passando por uma questão, com um conflito existencial, um conflito também psicológico, e está em risco de vida. Isso é mostrado até no próprio Craig, que julga justamente se sentir assim, né? Ele percebe que tem tudo o que ele precisaria, entre aspas, tem uma vida boa, tem os amigos, tem sua família, e aí ele se questiona: por que eu tô me sentindo assim? Era para me sentir agradecido no final das contas. Isso comunga também com as suas relações, como os seus amigos, seus familiares lidam com a situação toda. Tem até cenas em que o colega do Craig diz assim: você só precisa relaxar, essa é a solução de tudo. Você só precisa estar mais relaxado para resolver isso. Então é como se o conflito e o sofrimento que o Craig está passando fosse visto como se fosse uma frescura ou como se fosse um exagero, ele está ali internado. Então muitas vezes a gente se depara com essa forma de lidar com os sofrimentos psíquicos, vindo até mesmo de nós, né? Sem nem mesmo percebermos, a gente pode estar reduzindo, desqualificando ou rebaixando as outras dores, né? Que muitas vezes a gente termina até quantificando ou hierarquizando quem é que deveria estar sofrendo mais ou não, quem tem direito de sofrer ou não. Talvez até pela dificuldade que a gente tem de encontrar uma causa, de justificar o que está acontecendo ali. Porque, por exemplo, a depressão é um fenômeno super complexo, que depende de diversos fatores, que também traz a questão das relações que a gente tem, o contexto histórico que a gente vive, as nossas questões genéticas, psicológicas. Então, talvez por a gente não ter essa justificativa bem definida, a gente termina também por a gente não conseguir ver de uma forma palpável a causa da doença ou da gente ver a manifestação daquela doença no corpo, por exemplo, isso pode terminar sendo mais difícil de ser aceito pelos outros. Mas isso acaba reduzindo a gravidade que
o adoecimento psíquico pode levar, chegando até a casos de morte mesmo, como o suicídio. Para a gente ter um pouco mais de noção disso, o suicídio é uma das principais causas de morte no mundo e nas Américas ela ocupou mais de 97 mil mortes só em 2019, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. A morte em si já carrega um tabu. Parece que quando a gente conversa sobre, quando a gente dialoga e tenta puxar esse assunto com alguém, é visto como algo mórbido, como se fosse atrair aquilo para nós mesmos. E o suicídio, então, é mais tabu ainda. Então, é algo muito complexo que a gente dificilmente dialoga sobre e que também é visto como se fosse algo mórbido de dialogar. Só que não falar sobre termina reforçando mais ainda essa dificuldade de falar sobre e também termina dificultando mais ainda a possibilidade de conseguir receber o pedido de ajuda de alguém ou de conseguir também perceber quando aquela pessoa está se sentindo sem sentido, né, desanimada, cabisbaixa, então desesperançosa. Então, quando a gente fala sobre isso, abre portas para que a gente amplie o nosso horizonte e para que a gente consiga ter mais consciência do que pode acontecer. No caso de Craig, a gente consegue perceber que ele consegue ultrapassar esses pensamentos a partir do momento em que ele começa o tratamento, ele começa a entrar em contato com profissionais, só que ele também começa ao mesmo tempo a criar novas conexões e entender outras possibilidades de viver a vida e de visualizar a vida, né? Então ele começa a fazer o tratamento com terapias, com profissionais, ele inicia novas amizades, ele inicia novos diálogos, mas além disso ele também começa a entrar mais em contato com as suas próprias sombras e suas próprias qualidades. Então ele percebe as suas fraquezas e também vai percebendo aquilo que há de bom nele. Ele consegue iniciar um processo de olhar para isso de uma forma mais íntima, de uma forma mais próxima. Ele começa a visualizar que existem outras formas também de se sentir bem, de enxergar a felicidade muito além das questões materiais ou daquilo que é valorizado na sociedade vigente que ele está, que é mais ou menos nos anos 2000. Me parece que no decorrer do filme ele começa a criar uma linha de conexão à vida, como se ele começasse a resgatar um sentido para estar ali no mundo, para viver. E o sentido, gente, não quer dizer que a gente vai encontrar um sentido da vida e vai ser só aquele e a gente vai viver com aquilo até morrer. Não, a gente pode ir mudando, modificando aquilo que nos faz se sentir bem, aquilo que nos motiva no nosso dia a dia, com o passar do tempo, a depender da fase de vida que a gente está vivendo. E nesses dias de experiência com Craig, ele só teve a oportunidade de encontrar novas possibilidades para a sua vida, novos caminhos, porque ele entrou em contato com novas experiências e porque ele também buscou um cuidado maior naquele momento que ele estava precisando e que estava muito difícil dele seguir sozinho. Esse filme me trouxe uma sensação de esperança, de que cada um de nós temos a capacidade de nos renovar, de buscar crescimento, de buscar encontrar novas possibilidades de nos conectar com aquilo que faz sentido para nós. E aí, se você me perguntar como ajudar as pessoas que estão passando por isso, o primeiro passo é não julgar, é buscar fazer o máximo para que você não julgue aquilo que a outra pessoa está vivendo, o sofrimento que está ali, apesar de parecer invisível, ele está ali, né? Cada um sabe o que passa. Então, o primeiro passo é não julgar e sempre entender que sozinho não é possível, sozinho não é possível. A gente precisa de uma rede de apoio, de profissionais da saúde mental, de pessoas de afeto dessa outra pessoa que esteja ali presente por ela. Então, em conjunto que a gente vai conseguir fazer essa diferença. Por fim, fica aí a dica para o final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já assistiram ou querem deixar algum comentário, algum pensamento aqui nos comentários, fica à vontade, eu vou ficar super feliz de ouvir o que vocês têm para compartilhar. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve e ativa as notificações. A gente se vê na próxima semana.